Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a goiaba serrana, Aca seloviana. Nós vamos falar sobre as características dessa espécie, sobre as pesquisas, o que vem sendo desenvolvido no melhoramento genético dessa espécie e também sobre o seu potencial econômico. Então, se esse assunto é do seu interesse, eu peço que você clique no joinha, compartilhe este vídeo com seus amigos e continue aqui com a gente, porque este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre goiaba serrana, Aca seloviana, nós trouxemos o Leonardo Araújo, ele que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em recursos genéticos vegetais também pela Federal de Santa Catarina, é doutor e pós-doutor em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa e também é pesquisador em fitopatologia e melhoramento vegetal na EPAGRE, e possui mais de 20 anos de experiência em fruticultura. Leonardo Araújo, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Olá, Alex. É uma satisfação estar aqui, né? Muito feliz pelo convite. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a goiaba serrana, né? Os trabalhos da EPAGRE ao longo dos anos, em parceria com a UFSC, que é nossa parceira em todos os cultivares lançados até hoje. Muito bem, é um prazer, é uma satisfação para a gente poder falar de goiaba serrana, né? Goiaba serrana que é uma espécie tão comumente parte da cultura do nosso povo aqui, né, das florestas da nossa região e tem um potencial gigante de desenvolvimento das propriedades. E, Leonardo, como forma de boas-vindas, a gente gostaria de te entregar aqui alguns brindes dos nossos patrocinadores. A gente tem aí a erva mate aragana na versão cimarrona e também moída grossa. A gente tem também a participação da Casa do Couro Mesalira, sempre que tu precisar de alguns artefatos aí tu encontra na Casa do Couro Mesalira. E a gente também tem um brinde aqui do nosso patrocinador, que é o Cicobi. Cicobi, que é mais que uma escolha financeira, na pessoa da Carla de Arruda, lá da Agência do Coral, e do Kenner, da Agência do Centro. E com isso a gente te dá mais uma vez as boas-vindas aqui ao nosso canal. Não, obrigado, Alex. Agradecer os patrocinadores aí pelos brindes, né? É sempre gostoso receber presente, né? É sempre bom receber presente, né? E os nossos patrocinadores têm sido bastante felizes em estar com a gente mais feliz ainda em tê-los aqui. E, Leonardo, eu gostaria que tu trouxesse pra gente um pouco da tua história, da tua conexão com fruticultura, dessa história que vem fazendo parte da tua vida e da pesquisa que tu vem desenvolvendo com fruticultura, e especialmente com a goiaba serrana. Bom dia, Alex, novamente, né? Até nos bastidores a gente já conversou um pouco, né? Mas é bom a gente conversar novamente e falar, né, pros ouvintes. Então, eu sou natural de Florianópolis, né? Então, muitas pessoas me perguntam, como é que você entrou na agricultura, né? Apesar de ser natural de Florianópolis, meus avós viviam da agricultura em determinada época da vida deles. Eles eram de Paulo Lopes, tinham engenho de farinha, de mandioca, né? Então, a minha infância toda foi em sítio, então apaixonei por agronomia, vamos dizer assim. Então, a gente entrou na agronomia na UFSC, né? E na Universidade Federal de Santa Catarina tem um estágio de vivência, né? E o meu estágio foi em Bom Jardim da Serra, na propriedade de fruticultores de maçã. A gente teve a oportunidade de ficar 3 semanas lá fazendo tudo o que eles faziam no início do curso lá, a terceira fase. Então, a partir daquele momento, a gente se apaixonou pela cultura, né? E depois, na 5ª fase, teve uma oportunidade de a gente assumir uma bolsa, né, de iniciação científica no laboratório de fitopatologia, trabalhando com doenças da macieira. Então, a gente ingressou ali. Depois entramos no mestrado na mesma universidade, também trabalhando com maçã, né?
recursos genéticos vegetais, né? A goiaba, que é um recurso genético vegetal tão importante, né, para a nossa região. E doutorado, né, a gente foi para Viçosa, aí lá a gente trabalhou com a cultura da mangueira, né? Fizemos o pós-doutorado, depois abriu o concurso, até antes de fazer o pós-doutorado, abriu o concurso de EPAGRE, eu fiquei aprovado, enquanto não era chamado, eu assumi essa bolsa pós-doutorado, né? E tivemos a oportunidade de entrar na EPAGRE de São Joaquim em 2015, né? E desde então, lá em São Joaquim, a gente trabalha com as culturas da macieira, goiabeira, uva, pera, né? Então, enfim, né? Fruteiras de clima temperado, né? E a goiaba serrana, ela tem uma importância muito forte na nossa região, né? E ela é bastante característica das nossas florestas. Ela é uma espécie característica da floresta umbrófila mista, é componente da Mata Atlântica, e ela tem umas características muito particulares. É uma espécie de subbosque, está ali abaixo do dossel. Ela nasce, né, cresce, se desenvolve em conjunto com a araucária, então ela tem uma importância associativa. Eu gostaria que tu falasse um pouco das características dessa espécie, né, de onde comumente então a gente encontra a goiaba serrana e quais são as características que identificam uma planta de goiaba serrana. Boa, Alex. Você já deu uma introdução de onde a gente encontra, né? Ficou mais fácil para mim. Mas assim, ó, eu vou até usar uma palavra do Adriano Cenoura, que é nosso colega, né, proprietário da Goiabas Adrina. Ele sempre fala: a goiaba gera um sentimento de saudade nas pessoas, né? Principalmente o serrano, né? Porque todo mundo, né, que tem sítio, né, tem um pé de goiaba, né, na sua propriedade. E o pessoal, quando come, lembra, né, daquela infância, daquela fruta que ele gostava de comer. A goiaba é uma planta nativa da Serra Catarinense, Serra Gaúcha, do Uruguai, né? Como você falou, de Mata Atlântica, né? Ela é de subbosques, geralmente ela tá uma planta sombreada, ela é uma planta arbustiva, né? E tem esse fruto, né, que a gente vai mostrar aqui depois, né? Com toda a particularidade dele, toda a característica, né? Que traz, né, esse sentimento de saudade, de tempos atrás, né, vamos dizer assim. Eu acho que quem é da serra, quem andava pelo mato quando pequeno, acho que lembra de ter sentado, né, debaixo de um pé de goiabeira, puxado de um canivete ali, cortado uma goiabeira pela metade e experimentado uma goiaba serrana. Acho que realmente, como tu mencionou, isso causa uma memória afetiva na gente muito forte. E Leonardo, mais em relação a algumas outras características da espécie, como as flores, por exemplo, né? O que diferencia, por exemplo, a polinização, né, na goiaba serrana? Ela tem flores hermafroditas, né? E tem alguns níveis de compatibilidade, incompatibilidade. Gostaria que tu mencionasse um pouco sobre essas características que acredito que são bastante particulares da goiaba serrana, tem a ver também com alguns cultivares. Gostaria que tu trouxesse um pouco sobre essas informações de polinização, características das flores. Então vamos lá, Alex. Assim, ó, a planta é uma planta arbustiva, certo? E, inclusive, em alguns países, como Estados Unidos, Nova Zelândia, ela é utilizada como uma planta ornamental, né? Em bosques, jardins, parques, pela beleza dela, né? Pelo formato arredondado, né? Ela não cresce muito alto. Ela até pode crescer muito alto se você não fizer qualquer manejo, mas senão ela fica meio arredondada. E ela tem uma característica de flores muito bonitas, né? As nossas aqui, a maioria delas são flores vermelhas, bem intensas, né? Então, já falando de floração ali entre novembro e dezembro, esse último ciclo, uma floração fenomenal. Você olhava assim para a planta, você só via flor, né? Parecia que não tinha folhas, era flor, 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 flor. E as flores são muito bonitas, mas a gente não tem só essas flores vermelhas, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do nosso BAG, que é o Banco Ativo de Germoplasma. Dentro do BAG, por exemplo, a gente acha flores roxas, flores rosas, flores brancas, né? De pétalas brancas, né? Isso, acho que é o mais comumente até. Então, imagina se você fizesse um parque com goiabas de diferentes cores. Não para consumir o fruto, mas pela beleza, né? Seria bem legal, né? Em relação à polinização que você comentou, hoje nós temos 5 cultivares. Vai depender do cultivar, tá?
Dos cultivares que a gente tem hoje, 4 são autocompatíveis, ou seja, a própria flor, né, tem a capacidade de polinizar ela mesma, e uma é autoincompatível, ou seja, precisa de pólen de outra flor, né, de outra planta, certo? Então, sobre a questão de polinização, o que eu posso adiantar já, o spoiler seria isso, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Sim, era justamente essa a indagação, né, para que a gente possa entender que às vezes a planta sozinha, ela talvez não tenha capacidade de se reproduzir, de produzir frutos, que ela precise de outra planta para produzir. Então, às vezes o produtor pensa, bom, por que que a minha goiaba tem alguma dificuldade de produção de frutos? Isso tem alguma relação com essa incompatibilidade? Pode ter essa relação, né? Apesar de ser autocompatível, o pólen tem que sair de uma outra flor para cair naquela flor, né? Então, por exemplo, na questão da polinização, né? A gente precisa de insetos grandes, né? Então, por exemplo, uma mangava, ela tem a capacidade de levar esse pólen para outra flor, mesmo sendo na mesma planta. Aves, né? Muitas aves também fazem essa polinização, né? No caso, se a pessoa tiver uma planta que é autocompatível e está tendo problema de pegamento de fruto, talvez é porque está com poucos agentes, né? E talvez até ele poderia fazer manual, né? Pegar pólen de uma flor e colocar na outra, né? Certo? E os agentes provavelmente são agentes de voos longos, as Sim. mangavas, as abelhas, Uhum. precisam, né, as goiabas serranas, então precisam desses agentes para Sim, polinização. claro. Mesmo sendo autocompatível, né? E autoincompatível precisaria de outra planta, né? Não do mesmo cultivar, de outro cultivar, no caso. Então a gente tem uma que é autocompatível e outros cultivares que não são. 4 autocompatíveis 4. e uma autoincompatível, né? Que precisa de polinização cruzada, no caso. Uhum. E em relação à dispersão, Leonardo, como é que é normalmente a dispersão da goiaba serrana? Quem são os agentes de dispersão? Como é que ocorre a dispersão dessa espécie? Dentro da mata, né? Seu questionamento, né? Essa é uma dúvida que a gente até, antes do programa, a gente especulou algumas coisas, mas eu não tenho certeza de afirmar, né? Ela é uma planta daqui, né? Ela é nativa, né? Então não sei falar se ela já estava presente na nossa mata ou se animais, né, foram os agentes de disseminação, dispersão, por exemplo. Volto a falar do cenoura. O cenoura, por exemplo, falava, teve determinada época da nossa vida, né, enquanto produtor de goiaba, que ele usava o excedente de produção para alimentar as vacas, porque elas gostavam bastante, né, da goiaba. Então, por exemplo, a gente sabe que a nossa região é uma região que a produção, que a pecuária é forte, né? Então, talvez gado tenha auxiliado, mas também tem a questão de pássaros, né? Vou te falar até já adiantar. Hoje a gente está com um problema grande nos nossos pomares experimentais com aquela tiriva, aquela nativa. A tirivinha, né? Isso. Alguns chamam de matraca, como é que chama? Tem uma dessas cultivares que ela tem um menor acidez, que ela é mais doce, que não tem praticamente mais fruto, porque a tiriva está atacando, né? Ele se alimenta, depois ele vai voar e pode levar, né, essas sementes a longa distância, né? Então, por exemplo, os pássaros poderiam ser agentes de disseminação também, né? Tem relatos também do sabiá, do jacu, como agente de dispersão da goiaba. Eu acho que eles são bastante presentes nesse caso. Sentido, né? E o gado, eu acho que eu já comentei com um amigo meu, ele trabalhava com goiaba serrana aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E nas áreas de campo, a regeneração natural da goiaba serrana, ela era bastante presente ao redor dos lugares onde o gado estercava, aquele esterco já mais curtido, mais antigo. Então ele percebia que algumas plântulas regeneravam muito bem nessa área de campo por conta disso. Eu gostaria de perguntar também sobre isso, porque as características da goiaba são mais de área interna da floresta, área sombreada e borda de capões. E a gente tem também a ocorrência da goiaba serrana nos campos de altitude, tanto aqui da Serra Catarinense quanto da Serra Gaúcha. Essa ocorrência em área aberta é uma coisa que é também característica da espécie? Ela se dá bem em áreas a pleno sol? Boa pergunta, Alex. Se você pegar, já vou fazer propaganda do nosso livro, o livro da goiaba serrana, né?
Se você pegar o livro da goiaba serrana, né, ou tem um outro boletim técnico aqui sobre as orientações, lá você vai ver que o Jean-Pierre Ducourquet, né, que foi o pioneiro, o pesquisador pioneiro aqui da EPAGRE, a introduzir essa cultura dentro das pesquisas da EPAGRE, ele falava, já comentava, né, a goiaba, por ser uma planta de bosques, ela deve produzir melhor em áreas mais sombreadas, né, certo? Mas quando a gente faz pomar, o que que a gente faz? A gente coloca pleno sol, né? A gente prepara a área, vai lá e faz as linhas de plantio para poder passar com o trator, depois fazer colheita, né? O que vai ter de sombra é entre uma planta e outra, mas vai ter pleno sol na copa, tá? Diante disso, hoje a gente tem uma linha de pesquisa dentro da EPAGRE, tá? Que a gente tem linhas de plantio em pleno sol e temos linhas de plantio com aquelas telas anti-granizo Sombrites. preta, o mais escura possível para te dar um maior percentual de sombra. E a gente puxou muito assim as botas, foi até bem embaixo para sombrear bem as plantas. E hoje a gente tem uma pesquisa em andamento, até quem lidera é o nosso colega José Massanori, tá? Um fitotecnista, que a ideia é o quê? Verificar como que é o nível de produtividade, o pós-colheita da goiaba, né, em plantas em pleno sol e plantas sombreadas. Então essa é uma linha de pesquisa hoje que a EPAGRE está desenvolvendo. E a gente está fazendo com o quê? Planta nativa? Não. Planta não melhorada, vamos dizer assim? Não, a gente está trabalhando com uma dos cultivares que já são lançadas e é uma das cultivares que o pessoal mais busca, que é a Helena, tá? Já são conhecidos, né? Então depois até a gente vai falar de queimadura de sol, né? Por exemplo, a Helena tem uma casca muito fina, né? Isso aí eu já posso adiantar, já dar o spoiler antes. Será que vai queimar mais por sol em pleno sol ou na área sombreada? Qual é a influência da sombra e do sol claro. nesse caso? Então, né? São inferências que a gente já pode ir fazendo antes, né? De ter o resultado final dessa pesquisa. Uhum. A gente vai entrar nessa questão dos frutos, mas antes eu gostaria que tu falasse um pouco, né, da multiplicação. Como é que o produtor ele consegue multiplicar as plantas de goiaba serrana além, né, do tradicional pela semente, por exemplo? Certo. Outra boa pergunta, Alex. Como é que a EPAGRE, né, fomentou a goiaba serrana? Depois que foram lançados os cultivares, né, a EPAGRE desenvolveu mudas, né, e eles doavam essas mudas para os produtores fazerem os seus próprios pomares para testar a tecnologia, né, os cultivares, certo? E como que foi feita essas mudas? Enxertia, tá? Enxertia. Nós temos uma pessoa que foi pesquisadora aqui na EPAGRE de Lages, o Sadi Nazareno, eu acho que todos devem conhecer, quem trabalha com a goiaba. O Sadi desenvolveu a técnica. Se a gente pegar aqui o livro, né? Se a gente pegar o livro, inclusive tem um capítulo dele, né? Onde ele descreve toda essa técnica de como faz a enxertia, índice de 90% de pega, né? Mas é uma planta mirtácea, né? O que ocorre com planta mirtácea? Os percentuais de pega não são tão grandes se você tiver um atraso ou uma demora nos processos de enxertia, né? Por exemplo, coletei as estacas, vou fazer enxertia amanhã. Até o percentual de pega vai ser baixo. Você tem que fazer tudo rápido, né? Então, hoje, né, vamos dizer assim, o método que a EPAGRE ainda preconiza é por enxertia. Tanto é que em 2019 nós fizemos uma chamada pública, tá? Selecionamos 2 viveristas para propagar, né, e comercializar as mudas da EPAGRE via enxertia, certo? Só que, quando você faz uma chamada pública, você pode selecionar viveristas do Brasil inteiro. A gente selecionou um de Lages e selecionamos um de São Paulo, né? E como é que esse pessoal está fazendo esse material? Como é que eles faziam? Eles pegavam as estacas, 200, 300 estacas e levavam até onde que eles iam fazer esse processo. Então, devido à distância, devido à demora, talvez, o porta-enxerto também, às vezes, não estava no porte adequado, eles não tiveram muito sucesso na confecção de muitas mudas. Então, hoje, esse processo está meio travado. Inclusive, a gente está fazendo uma nova chamada pública agora para tentar selecionar mais viveristas, até porque o nosso contrato também era de 5 anos, já está vencendo esse ano, né? E tem, né? Hoje eu vou dizer assim, a maior parte dos pomares
foi por mudas por enxertia. Mas tem uma segunda linha, né, que a gente tem trabalhado agora, que é por propagação vegetativa, né? Ou seja, você tem uma planta matriz, vai lá, tira as estacas, faz o tratamento das estacas com hormônio e depois você vai ter vários clones daquela planta, né? Então a gente tem um projeto com a UFSC de Curitibano, com a professora Kellen e a professora Karine, onde que a gente está tentando desenvolver essa propagação vegetativa, tá, dos cultivares. E um dos nossos viveristas também, que é a Agromilora, os dois viveristas que nós temos, é a Agromilora e a Terra Pinos. A Agromilora também está tentando desenvolver o protocolo deles via propagação vegetativa, tá? E tem uma terceira linha ainda que você falou aí, semente, né? Propagação por semente. Muitos produtores têm também pomares feitos por semente. Mas a gente sabe que quando tem o fruto, pode ter uma contaminação de pólen, então pode ter uma variabilidade. Daí aquilo que a gente desenvolveu para ser um fruto grande, alto rendimento de polpa, quantidade ideal de Brix, acidez, às vezes vai ser perdido, né? E daí por semente, por exemplo, se uma goiaba não for muito boa, o consumidor vai lá, come, se não gostar, será que ele vai voltar a consumir aquele fruto? Quando a gente tem propagação por vegetativa e por enxertia, não, a gente tem certeza que aquele material é Helena, é Alcântara, é Nonante, então a gente tem uma maior segurança, tá? Mas enfim, daí hoje está dessa forma. Por semente aí entra a variabilidade genética em ação. Sim. E uma coisa que eu ia te perguntar e estava pensando agora, no caso de semente, ela possui algum tipo de dormência? Dormência para fazer a... Para germinação? Não, geralmente a gente tira as sementes, tem até uma enzima ali que a gente utiliza para separar da polpa, né? A gente conserva em geladeira, depois faz elas em sementeiras, né? E depois já poderia levar a campo, né? Vamos dizer assim. Hoje até, bom que você perguntou, a gente até tem também um pomar experimental lá na estação, tá? Que a gente implantou ele em agosto do ano passado, onde a gente tem as 5 cultivares de Epagre, propagadas por semente, propagadas vegetativamente e propagadas por enxertia. Elas foram plantadas todas ao mesmo tempo, tá? Por que a gente está fazendo isso, né? Para descobrir depois qual é a que vai gerar fruto primeiro, né? E qual é a Exato, diferença, né, do plantio de cada forma dessa na capacidade de coleta depois. Essas né? são as respostas, Alex. Por exemplo, tem produtor, mas eu planto por semente, muda por semente e não dá diferença nenhuma. Mas ele fez um experimento, ele tem as unidades experimentais, ele plantou tudo no mesmo tempo, né? Então, hoje, né, a gente tem implantado esse pomar e a gente espera que daqui 5 anos, no mínimo, aí para as plantas se estabelecerem bem, a gente já tem as primeiras respostas desse pomar, né? Isso eu gostaria que tu trouxesse para a gente, por exemplo, um comparativo hoje da goiaba serrana, nativa lá no mato. Uhum. Quanto tempo ela demora para dar frutos e quanto tempo uma goiaba melhorada hoje demora? Qual que é a diferença entre uma planta nativa lá em condições naturais e uma planta melhorada? Tá. Vamos voltar um pouquinho da parte histórica, né? Deixa eu até abrir aqui para não mentir, né? O programa de melhoramento genético da Epagre começou em 85, tá? 85, na Estação Experimental de Videira. Tá? Como é que foi feito esse melhoramento? Né? Como é que iniciou? O Jean-Pierre Ducroquet, que eu disse, né, que foi o pioneiro pesquisador da Epagre, ele começou a coletar goiabas, né? Eu tenho, como a gente comentou lá no início, na minha propriedade eu tenho uma goiaba que eu sento lá com canivete, vou comendo, ela é maior, né? Comparada às que eu vejo no mato, tem potencial para ser cultivar. Aí o Jean-Pierre foi coletando, né? E isso em várias propriedades. Chegou a determinado momento, ele verificou, nossa, isso vai me dar muito trabalho. Daí ele teve qual a ideia? Fazer concurso através de rádio, inclusive rádios aqui de Lages, né? E daí fazia o concurso. Quem traz a goiaba maior? E de lá ele trazia semente, né? Então, foi formado um banco de germoplasma, né? Muito grande. Hoje lá, e esse banco, né, primeiro foi feito em Videira e depois foi transferido para São Joaquim, porque o Jean-Pierre se transferiu para São Joaquim pela questão climática, né? Pela goiaba se adaptar melhor em regiões de maior altitude, né? Então, hoje a gente tem 300 acessos lá, tá? Aí, o que a gente pode falar, Alex?
Uma planta que é enxertada ou é para propagação vegetativa, quarto, quinto ano ali, ela já vai estar produzindo, né, uma quantidade boa de frutos. Essa que a gente planta por semente vai depender da variabilidade genética que ela tem, né? Pode ser que tenha plantas que vão produzir com 10 anos, com 15, com 20, como pode ter plantas também que talvez nunca vão produzir, né? E eu tenho isso muito claro porque eu também estou dentro do programa de melhoramento genético da macieira, né? E tem híbridos lá que a gente avalia que 20 anos ainda tem espinho, né? Características de plantas selvagens e não produz frutos. Daí o que a gente faz? Serrote, né? Porque é um material que você já vê que não tem potencial para se tornar um cultivar depois, né? Porque o objetivo é transformar a goiaba num produto altamente comercializado, né? Exato. Plantado assim, vamos exagerar agora, mas pode ser uma coisa assim para o futuro. Não acredito que estejamos muito longe disso, mas dá para a gente pensar que a goiaba serrana pode se tornar uma fruta assim como é a maçã hoje. Não sei se ela vai se tornar como a maçã, tá? Mas o que eu vejo é que ela tem um potencial de crescimento muito grande, né? Por exemplo, São Joaquim hoje é a região que a gente tem talvez a maior concentração de produtores de goiaba em Santa Catarina e maior produção, vamos dizer assim. Mas quanto que é isso? Hoje a gente estima que está em torno de 12, 15 hectares de área plantada, né? Então, 20 produtores, em torno de 20 produtores. Isso é muito? Eu acho que é muito pouco. Produtor de maçã a gente tem 3 mil, né? Então, a gente vê que tem um potencial de crescimento muito grande. Daí, quando a gente compara, por exemplo, com os países que são os maiores exportadores de goiaba, né? Nova Zelândia, Colômbia, entre 200 a 400 hectares de área plantada. Geórgia, né? Eu recebi outro dia uma matéria da nossa colega Maeve, né? Ela mostrou uma matéria lá que a Geórgia está com 200 hectares de goiaba hoje. É. Então a gente vê que ela tem um potencial de crescimento muito grande. Basta que o produtor encare isso como um potencial econômico para agregação de renda na sua propriedade, né, Exato. Leonardo? Eu não sei se você vai explorar isso mais para frente, como que a gente poderia melhorar esse processo, mas isso, por exemplo, você falou em maçã. Quantas cooperativas de maçã que a gente tem em São Joaquim? E cooperativa de goiaba? Temos alguma? Talvez desenvolver É. essa cultura de Aham. cooperativismo na goiaba também seja um processo bastante significativo. A gente vai entrar na Sim. comercialização dela, E os mas entraves, gargalos que a gente enxerga hoje, né? os desafios, Sim. né? Mas enquanto a gente está falando dessas Uhum. características do melhoramento, eu gostaria que tu trouxesse para a gente hoje, então, que cultivares a gente tem hoje melhorados na Epagre, o que a Epagre tem hoje já consolidado na pesquisa sobre goiaba serrana. Certo, boa. Vamos por parte, tá? Então, eu trouxe os frutos aqui, gente. Vou tomar a liberdade de mostrar para vocês, tá? Nós temos a Alcântara, tá? Temos a Pierre. Desculpa, gente, essa aqui é a Helena, tá? Helena. Temos aqui a Matos e temos a Nonante. Esses 4 cultivares que eu falei para vocês, eles foram lançados como cultivares entre 2008 e 2009, certo? Isso aqui foi fruto de um processo de melhoramento que começou com o Jean-Pierre lá em 85, gente. Então, de 85 até 2008, 2009, dá o quê? 25 anos aproximadamente, né? Então, percebam como é demorado o processo de melhoramento genético, né? De plantas perenes. Não é uma planta nova, né? Planta perene você tem que fazer vários anos de teste, tá? Então, desse melhoramento que o GMPR iniciou, né, em 85, depois lá em 98, a UFSC, né, que é parceira dessas cultivares, entrou, tá? Então, com o professor Nodari e o professor Guerra, certo? Então, eles fizeram vários tipos de cruzamento. Esses híbridos, eles iam lá pro pomar do Chu Otani, na região do Boava, tá?
que era um produtor que disponibilizava a área dele para colocar esses materiais lá para fazer as avaliações, né? Aí você avaliava a produtividade, desenvolvimento da planta, características dos frutos, certo? Então é um processo longo, né? Não é algo simples. Então, 2008, 2009 foram lançados esses 4 cultivares, tá? Eu assumi a cadeira de melhoramento genético da Epagre de Goiaba em 2019, né? E em 2023 a gente teve a oportunidade de lançar um outro cultivar, que é a Pierre, tá? Que é essa daqui. Então, não fui eu que fiz os cruzamentos desse cultivar. Isso aqui ainda são filhos daqueles cruzamentos, ou os híbridos, né? Daqueles cruzamentos que o professor Nodário Guerra e o Jean-Pierre Ducroquet fizeram lá em meados de 2000, tá? Então, as plantas ficaram lá, a gente continua fazendo avaliação no banco ativo de hemoplasma, e a gente viu que a Pierre é uma planta muito produtiva, uma menor acidez, um pouco mais doce, né? E a gente preencheu todos os descritores que tem que preencher para o Ministério. Temos um folder descrevendo como que é a cultivar, tá? E lançamos esse cultivar, certo? Em 2023 também lançamos uma sexta cultivar, que é a Jade. Aqui a gente indica ela não como cultivar copa, mas como cultivar porta-enxerto, tá? Todas essas plantas, todos esses cultivares que nós temos hoje, que estão, né, cultivares copa, que estão plantados na Estação Experimental de São Joaquim, elas estão sobre o cultivar Jade, tá? Então ela tem alta compatibilidade. A gente produz o porta-enxerto por semente e depois a gente enxerta o cultivar copa nesse porta-enxerto. Então, em 2023 foram lançados mais 2 cultivares, tá? E agora, né, a gente está trabalhando em cima de um novo cultivar que é o Otani, tá? Então, esse produtor, né, que cedeu a propriedade para fazer o processo de avaliação dos híbridos, né, ele também tem uma seleção que ele fez, ele mesmo achou uma planta lá que produzia frutos grandes, como vocês podem ver. Dessa planta ele fez vários clãs também por enxertia, então ele tem um pomar de aproximadamente 1 hectare lá, com só essa planta. E ele nos pediu ajuda, eu tenho a planta, mas ela não é um cultivar, porque a gente não sabe descrever esses descritores do Ministério, as exigências legais que você tem que fazer para ter o registro de cultivar. Então a gente está ajudando, né, ele a fazer isso. Em breve a gente espera, né, ter esse novo cultivar, né, e nomear de Otani em homenagem a esse produtor. Que bacana, é extremamente importante esse trabalho do produtor, porque é ele que identifica algumas características que nem sempre o pesquisador identifica naquele momento, né, naquele ano, naquela planta. Então eu gostaria que tu trouxesse para a gente também um comparativo, porque a gente tem aqui os frutos nativos e esses cultivares melhorados. Gostaria que tu trouxesse um pouco para a gente desse comparativo, da evolução que foi esse melhoramento em tamanho, em espessura de casca, que a gente percebe ali que tem cultivares que tem uma casca mais fina, menos rugosa, mais lisa. Gostaria que tu trouxesse um pouco para a gente desses comparativos, para aqueles que nos acompanham, então, pudessem ter essa ideia do que é o fruto nativo para o que é o fruto melhorado hoje. Então, Alex, vamos... Assim, qual que era o objetivo do Jean-Pierre Ducroquet quando ele começou a fazer melhoramento de goiaba serrana? Ele queria ter frutos grandes com alto rendimento de polpa, tá? Aquele produtor, né, que sentava embaixo da sua planta, né, de goiaba, né, na sua propriedade, geralmente o que ele encontrava? Frutos pequenos, né? E daí, assim, quem conhece goiaba serrana sabe, você não pode comer ela inteira. Você tem que cortar ela no meio, e com uma colherzinha tirar a polpa, né? Então, o que eles buscaram no melhoramento genético, né? Frutos maiores e com maior rendimento de polpa, ou seja, maior quantidade de polpa, né? E frutos com parênquima menor, né? Menos espesso, certo? Então, essas foram características que eles buscaram na época, tá? Então, se a gente for, como você falou, se a gente for no mato hoje, o que a gente vai encontrar, né? Frutos pequenos, como esse aqui, né? A gente fala, se a gente for pegar os descritores do Ministério, a gente for comparar característica ovoide, né? Aí a gente tem esses daqui, lanceolado. Note que a casca é totalmente enrugada. Se a gente for cortar aqui, tenho certeza que vai ter Muita pouca polpa, né?
Truncada também, né? Aqui para cortar no meio já fica ruim, já ideal seria cortar dessa forma para poder retirar a colher, com colher, tá? E então hoje como que é a característica dos nossos cultivares? Deixa eu pegar aqui a Pierre, tá? O que a gente percebe hoje? A Pierre e a Matos, talvez esses frutos não são os mais característicos, mas eles têm o aspecto mais globoso. Se você notar, ele é mais circular, tá? E daí, se a gente for pegar a Helena, tá? Helena e a Nonante, principalmente, eles já são mais elipsoides. Eles já são mais... Parecidos com o ovo, digamos assim. Isso. Mais compridos, né? Mais compridos. E a casca aparentemente mais... Lisa. Exato. Isso. Boa observação. Eu também acho. A Matos e a Pierre, elas têm a casca um pouco mais rugosa, que a gente já tem cascas mais finas. Mas por que essas daqui são as cascas mais finas? Pai, tá? O pai aqui é o Unique, que é um cultivado da Nova Zelândia, que tem a característica de casca fina, por isso que elas têm a casca mais fina, tá? E a gente teria aqui a Alcântara também, tá, gente? Que eu vejo que ela é um meio termo entre as outras duas, tá? Ela não é tão globosa, mas ela também não é tão elipsoide. Ela estaria ali no meio delas, tá? E daí a gente ainda vai ter a Otani também, que ela tem a característica, para mim, mais elipsoide, tá? Se você notar, ela já tem uma rugosidade maior da casca, tá? E quando a gente corta ela também, eu vejo que ela tem um rendimento de polpa um pouco inferior a essas outras cultivares que já foram lançadas, tá? A impressão que eu tenho é que a casca mais rugosa, ela pode ser também a casca mais espessa? Tem alguma relação? Tem relação, tá? Até a gente não fez mais novos cruzamentos, tá? Mas, né, uma linha de pesquisa que eu faria, caso a gente fosse fazer novos cruzamentos, seria o quê? Tentar cruzar materiais com casca mais fina. Por quê? Para a gente ter um cultivar, né, que a gente pudesse comer ela inteira, né? Como se fosse uma goiaba normal, né? A cultivar que a gente tem a casca mais fina, né, é a Helena. Notem que aqui ela tem até uma queimadura de sol, tá? Então, por exemplo, essa goiaba eu peguei daquela área o que a gente está fazendo o estudo, pleno sol e sombreado. Então, eu peguei o fruto já da área pleno sol. Notem que se você, por exemplo, a gente está numa estiagem muito grande, né? E esse ano, quem está consumindo goiaba está percebendo, parece que ela está mais perecível, né? Por que está mais perecível? Talvez é pela incidência muito alta de sol. A gente sabe que a goiaba ela oxida muito fácil, ela é muito perecível, ela tem baixa vida de prateleira, né? Então tem alguma relação, né? E se tu for associar isso com o local de onde ela é nativa, tu percebe que, onde ela é nativa, ela tá sombreada. Tá sombreada, ela precisa, de certa forma, de alguma coisa que simule esse sombreamento, né? Ou de que ela tenha um melhoramento que passe a dar resistência para ela em situações de pleno sol. E se a gente for pensar na natureza, né, Alex? É mais comum o quê? Rugosa ou casca fina? Na natureza ela é mais rugosa. É mais rugosa, né? Então, talvez até uma proteção da própria planta, né? Nesse sentido. E outra coisa que me chama bastante atenção é que esses materiais, eles estão, de certa forma, preservados. Esses cultivares que vocês desenvolveram, eles estão preservados em algum lugar. A Epagri retém isso. Ela multiplica para depois poder oferecer para os produtores, mas ela também retém isso muito bem conservado. A Epagri tem hoje um banco ativo de germoplasma. Eu gostaria que tu comentasse um pouco hoje sobre esses materiais, como eles são distribuídos para o produtor, como é que o produtor tem acesso e como a Epagri ela guarda esses materiais para futuros estudos. Certo. Boa pergunta, né? A gente tem um banco ativo de germoplasma, né? O que é um banco ativo de germoplasma? Pro ouvinte aqui, é como se a gente tivesse uma arca de Noé, né, das goiabas, né? Então a gente tem lá em torno de 300 acessos, né? Então imagina a variabilidade genética que a gente tem lá, né? Por exemplo, como eu te falei, se algum dia eu quiser, né, focar em desenvolver uma goiaba com uma casca tão fina que eu consiga comer, né?
Será que eu consigo materiais lá no nosso bag? Provavelmente a gente consegue. A gente tem que fazer a busca lá, fazer os cruzamentos para verificar se a gente vai ter um fruto depois, né, com essas características. Vamos falar outra coisa. Oxidação de polpa. Quem já comeu goiaba sabe, se você cortar a fruta no meio e deixar ela aqui nessa mesa por um tempo, ela escurece ou não escurece? Escurece. Geralmente escurece, tá. Mas, por exemplo, dentro do nosso bag, por exemplo, eu tenho alguns acessos que a gente deixa a goiaba em temperatura ambiente, prateleira, por 10 dias, e quando a gente corta a polpa clara ainda, né? Enquanto, por exemplo, nossos cultivares, se a gente deixar 10 dias na temperatura ambiente ali, algum deles não vão resistir. Quando você cortar, a polpa já vai estar escura, tá? Ou seja, ela tem uma menor oxidação de polpa. Então, por exemplo, se eu quiser agora pensar em um cultivar com menor oxidação de polpa, vamos no bag, vamos procurar esses materiais, né? Doenças aqui também, por exemplo, aqui a gente tem uma podridão por botrytis, tá? Podridão cinzenta de botrytis, tá? Será que dentro do nosso bag, banco cultivo de germoplasma, isso aqui for uma doença que está causando forte impacto, forte danos econômicos, será que a gente consegue algum material resistente? A gente vai lá no bag, em 300 acessos, com certeza algum material tem. A gente pode fazer retrocruzamentos ou cruzamentos para pegar essa característica. Então, para isso que serve o bag, né? Nós mantemos esse bag desde que ele foi transferido lá para São Joaquim, desde 98, ele está lá mantido, né? E daí, respondendo ainda a sua pergunta, como é que a gente passa esses nossos cultivares para o setor, né? Como eu te falei, a EPAGRE é uma empresa pública de pesquisa. Então, não é nossa competência, a gente tem as cultivares, né? A gente ficar produzindo mudas para abastecer o setor produtivo, a gente não tem condição de fazer isso. Como a gente é uma empresa pública, a gente tem que fazer as chamadas públicas, oportunizar para todos os veristas que possam ter condição, né, de adquirir esses materiais e eles propagarem e então disseminarem para os produtores, tá? Então, essa é a forma que a gente tem feito. A gente fez uma chamada em pública em 2019, não resolveu o problema, a gente vai fazer uma nova chamada pública, tá? Para selecionar viveristas, e daí o que a gente espera? Vão ligar lá para a gente na EPAGRE, ó, a gente vai passar o contato dos viveristas, vocês façam a encomenda por lá, tá? E, né, muitos produtores já têm nossos materiais, né, porque, como eu falei, quando eles foram lançados, a EPAGRE fez em massa uma distribuição de mudas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um vizinho aqui que tem as goiabas da EPAGRE, eu posso pegar, de repente, estacas dele e fazer minhas próprias mudas? Perante a lei, pode. Produção de muda própria, pode, né? Ele não pode, eu vou lá pegar as estacas no produtor, vou fazer um monte de muda e vou vender. Por que não pode? Essas mudas, esses materiais são registrados e protegidos pela EPAGRE, tá? Então, se você quiser comercializar, você vai ter que passar um valor de royalties para a EPAGRE, porque elas foram protegidas, né? E tem que ter um viveiro registrado. E tem a questão do viveiro também, né? O viveirista não vai querer... Ele tem que pagar uma taxa ali para a EPAGRE, tem todo o processo burocrático de participar de uma chamada pública e tal, né? Leonardo, então um dos desafios hoje, a gente pode imaginar que essa multiplicação através dos viveiros não depende muito da demanda dos produtores. Será que então, havendo uma demanda maior, a gente consiga mais viveiros que multipliquem essas mudas? Aonde tu vê que está o entrave aí? Tu acha que o entrave está nos viveiros, em participar de uma chamada pública, mas talvez esses viveiros não vejam uma demanda tão forte para isso? O entrave está nos produtores em entenderem que a goiaba realmente é um potencial econômico muito forte? Como é que tu vê o entrave hoje na goiaba serrana para que ela se multiplique ainda mais, para que a gente implemente mais pomares de goiaba nas propriedades? Difícil a pergunta. Mas o que eu acho, cara? Eu acho que o entrave talvez esteja em todos esses setores, que nem você falou. Nessa última chamada pública que a gente fez, a gente queria selecionar 2 viveiristas. Quando a gente fez a chamada pública, sabe quantos viveiristas apareceram? 2. 2. Então, note que não teve um interesse tão grande, né? Demanda pelo fruticultor, né? Vamos pensar em São Joaquim. Período de colheita dela compete com quem?
Com a maçã. maçã, né? Muitos fruticultores, né, na época da colheita da gala, por exemplo, né, eles não vão deixar, às vezes, de colher a maçã, que é uma renda garantida, para colher a goiaba, tá? Então, tem essa questão. Talvez, né, São Joaquim, se a gente for pensar em amplitude térmica, é o melhor local, porque você vai ter uma amplitude térmica muito grande, que vai dar questão de aroma e sabor muito especial para goiaba, tá? Mas tem essa quantidade com a maçã. Talvez se a gente tivesse outra, de repente, Lages, né, ou municípios vizinhos que quisessem implantar lá, talvez lá seria melhor, porque não teria competitividade com outra fruteira de clima temperado, né? Então, o que a gente vê hoje? Hoje a gente tem muita demanda quando a goiaba serrana passa lá no Globo Rural, né? Passa em alguma matéria, daí no outro dia a gente recebe 10 ligações lá na EPAGRE, pessoal, eu quero muda, eu quero muda, eu quero muda, tá? Mas mesmo assim tem uma demanda, tá? E daí quando o pessoal liga, tem a demanda e a gente passa para os veristas. E daí porque esses veristas que estão credenciados, por que não estão conseguindo ofertar? Porque a gente ainda tem essa dificuldade que os veristas que a gente selecionou estão longe e estão com dificuldade de fazer as mudas. Aí a gente, por exemplo, a gente tem nessa nova chamada que a gente vai fazer, a gente tem esperança muito grande num viverista que está lá bem perto da gente, em Urubici. Ele já faz mudas próprias dos cultivares, já tem uma experiência e a gente acredita que quando ele participar da chamada pública, se ele conseguir entrar, ele vai já ter o domínio do processo, né? E ao mesmo tempo a gente está com aquele projeto com a UFSC que fazia a propagação vegetativa, né? E nessa chamada pública a gente está fazendo algumas correções da primeira, né? Por exemplo, na primeira a gente não falou que o produtor poderia manter uma matriz dos cultivares, né, dentro da sua propriedade. Porque se ele tiver uma matriz, é muito mais fácil. Eu quero fazer 100 mudas hoje, vou lá na minha matriz e retiro as 100 estacas e faço, né? A gente sabe que tem um processo de oxidação ali nessas estacas e se não for rápido, não vai pegar. Então, nessa chamada pública já vai ter isso também. A gente vai facultar também, se o produtor, não quero fazer polixetia, quero fazer propagação vegetativa, ele vai poder fazer isso também, né? Enfim, não sei se eu te respondi, eu te deixei mais confuso. Não, a ideia era essa, era a gente elucidar aqui, né, quais são as dificuldades e como é que a gente pode contornar essas dificuldades para que os produtores possam trabalhar com esses novos... Com essa tecnologia, né? Com essa tecnologia que a gente vê que é tão diferente do fruto convencional, do que nasce no É só olhar no aqui mato. na bandeja, né? Aqui, ó, nós temos nativos e aqui os melhorados, né? É muito diferente É gritante. e à medida que o produtor percebe essa diferença, né, e ele pensa, pô, eu acho que isso pode agregar muito na minha renda aqui na propriedade. E se ele pode, então, ter uma matriz e produzir as próprias mudas, aos poucos ele vai conseguindo, né, colher os frutos desse plantio e também angariando o mercado, né, experimentando levar essa fruta para o mercado. Muito bem, para você que está nos acompanhando aqui neste bate-papo com o Leonardo Araújo, a gente está falando sobre goiaba serrana, sobre a Aca seloviana, sobre as características da espécie, as características de frutos, sobre melhoramento genético. Eu peço que você se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E, Leonardo, em relação às pragas, doenças, o que a gente tem hoje para a goiaba serrana e para aqueles que então pretendem desenvolver um pomar de goiaba serrana, quais são as preocupações que podem ter em relação a pragas, doenças na goiaba? Em relação a pragas, né, Alex? A mais importante de todas é a mosca da fruta, né? A gente sabe que a goiaba é nativa da mosca da fruta, né? Que a goiaba é hospedeiro da mosca da fruta. Inclusive, por exemplo, produtores de maçã que tem plantas, né, nativas, matas perto do seu pomar, eles têm muito problema também depois que a mosca sai da goiaba e vai lá para a maçã. Então, como que a gente tentou contornar isso? Uma pesquisa que foi desenvolvida por um colega nosso lá, o Cristiano Araioli, bem bacana, tá? Que hoje até está sendo estendida para outros pomares orgânicos de maçã, foi o quê? O Cristiano, em determinada época, ele encapsulou as linhas de plantio, tá? Colocou telas, primeiro foi de plástico, tá? E ao redor da fila mesmo. Por quê? Daí a mosca
na época de frutificação, ela não conseguia entrar para ovopositar lá nesses frutos, tá? Isso deu tão certo, né? Deu tão certo, que hoje você tem pomares de maçã orgânico, que agora eles não encapsulam mais a linha, mas sim fazem uma barreira Ao física redor. com telas antigranizo bem finas, né? Porque assim, ó, a mosca faz o voo até 2 metros de altura. Ela vai assim, bateu na rede e volta. Ela não faz esse movimento, né? Ela não tenta contornar essa barreira. Não. Então, note. Então, isso é uma estratégia, né, que deu bem certo, né? Você cercar a sua área de goiaba com as telas antigranizo, né? E se a gente for pensar em goiaba, isso é viável, porque, cara, o maior produtor de goiaba hoje tem 2 hectares, que é goiaba azadrina, né? Isso não é grandes coisas, tá? Além disso, tem a questão dos inseticidas, tá? Embora, né, a gente alerta aqui também, se você for dentro do Agrofit hoje fazer uma busca por goiaba serrana e procurar os produtos registrados para goiaba serrana, sabe quantos produtos você vai achar? Nenhum. Nenhum, Não não tem. tem, né? Não tem, tá? Então, o que o pessoal hoje usa em relação a produtos? Os inseticidas e fungicidas que são utilizados na cultura da maçã, tá? Na teoria, eles estariam na ilegalidade, mas é o que eu tenho. Até isso aqui é algo que nós, EPAGRE, CIDAS, que a gente tem que buscar também, tentar registrar aqueles produtos, tentar registrar produtos que ela como se fosse uma minor crops, né? Que daí é mais fácil registrar produtos para a cultura da goiaba serrana. Isso é uma demanda que a gente tem e a gente tem que fazer em determinado momento. A gente não conseguiu sentar para fazer, mas é uma tarefa, né, que a gente, vamos dizer assim, a gente tem para fazer, tá? Então, em relação a doenças, né, a gente tem bastante comum a antracnose, né? Ela pode ocorrer infecção lá na época que está em florzinha, frutos pequenos e ficar de forma quiescente. O que é de forma quiescente? O fungo infecta esse fruto e quando ele está maduro, né, aí os sintomas se manifestam, certo? E uma outra doença que a gente tem aqui também é a podridão de botrytis, tá? Ela entra na floração, tá? O fruto ele causa uma queima da flor. Ou se o fungo não queimar a flor, o nome desse fungo aqui é botrytis, se ele não queimar a flor, o fruto que fica ali e desenvolve, quando ele matura, ele forma essa podridão na parte de baixo, tá? Então, por exemplo, quais são as épocas mais críticas para a gente fazer o manejo de fungicidas? A floração é uma época que a gente tem que fazer o tratamento dessas plantas, tá? Que a gente tem que tentar proteger essas flores e que vão virar em frutos depois, tá? E depois, quando o fruto está maturando, também é importante a gente fazer alguns tratamentos também, tá? A goiaba, geralmente os fungicidas que a gente fala que são os protetores, né, ou de contatos, fungicidas mais baratos para a cultura da macieira, eles conseguem controlar bem as doenças da goiaba, tá? E bactéria, tem alguma incidência de xantomona, alguma coisa assim? Não, isso é bacana. A bactéria a gente não tem nenhuma. A gente também tem uma outra doença que a gente chama de mancha de filácora, que é um fungo biotrófico, ele dá tipo uns piches, né? Tipo uma mancha de petróleo assim em cima da folha, tá? Se o produtor relaxar também, ele vai dar uma incidência muito grande, pode causar uma desfolha, mas a gente vê que não é tão problemático. Os problemas mais comuns que chegam lá no nosso laboratório, que o pessoal quer saber, é essa podridão cinzenta por botrytis e essa mancha de antracnose por coletótico, tá? O pessoal tem bastante problema com uma outra praga, não sei se o pessoal já deve ter visto a fumagina, dá tipo uma crosta preta em cima da folha, né? Isso acontece muito nos citros. Nos citros, né? Nos cítricos. Isso, mas também é comum da goiaba, tá? Ali, essa crosta preta é um micélio de um fungo que a gente chama de capnódium, mas ele não é o agente primário desse sintoma. Quem é o agente primário é quem? Uma cochonilha, né? Então, se o produtor tiver uma incidência muito alta de cochonilha, a cochonilha vai se alimentar, libera uma solução açucarada em cima da folha e daí esse fungo fica ali em cima, vai atrapalhar a fotossíntese, né? Então, uma forma de fazer o controle é o quê? Óleo mineral para tentar controlar essa cochonilha. Controlando a cochonilha, indiretamente você vai ter o controle do capnódio. E lagarta não tem também? Lagarta tem alguma coisa, mas não incomoda tanto. A principal praga mesmo é a mosca da fruta. Tem alguns gorgulhos aqui, mas
essa parte de insetos eu não consigo explorar tão grande. Aqueles que tiverem alguma dúvida, depois eu posso passar meu contato aqui, ou mesmo passar do entomologista da Estação Experimental de São Joaquim, que é o Cristiano. Não, a preocupação com isso, e até motivo da minha pergunta, é porque quando tu passa a trabalhar em alta escala e a produzir frutos, né, tu tem que ter um pouco mais de preocupação com a aparência desses frutos, né, porque vão fazer parte ali do teu rendimento, esses frutos estarem livres de pragas, de doenças, de fungos. E eu gostaria que tu entrasse um pouco nesse assunto, né, já tratando de comercialização. Como é que tem sido hoje a comercialização da goiaba? Quem já tem produção de goiaba tem inserido ela de forma mais tranquila no mercado, a aceitação, a regularização desse comércio? Como é que tem sido hoje para o produtor comercializar a goiaba serrana? Certo. Alex, eu acredito que hoje a gente tem 2 gargalos para essa cultura da goiaba deslanchar, né? Um gargalo é as mudas, que a gente já comentou aqui, que a gente está com essa dificuldade de ter viveristas para produzirem, né? A forma como a gente tem que fazer a propagação, isso a gente tem trabalhado, tem tentado corrigir, tem tentado melhorar, tá? E o outro gargalo que eu vejo é essa questão da comercialização, principalmente pelo quê? Pela alta perecibilidade que tem a goiaba serrana, né? Como é que a gente colhe goiaba? Como é que colhe lá no mato? Lá no mato, tu chega Aqui... no pé, arranca um fruto, corta ele no meio e... Ou, geralmente, o pessoal pega o quê? A goiaba que está no chão. Que tá no chão, já né? tá... Os fruticultores, geralmente, como é que eles fazem? Colhe a que está no chão também. Tá? Isso aqui é um fruto altamente perecível, né? A gente comentou antes aqui que se a gente cortar um fruto desse aqui e deixar ele aqui exposto, daqui a um tempo vai começar a oxidar a polpa. Então, vamos imaginar, o fruto caiu no chão. Quando ele cai no chão, será que já começa esse processo oxidativo pela batida? Provavelmente sim, né? Por conta do impacto da... Né? Aí como é que, por exemplo, Nova Zelândia, Colômbia, eles têm a capacidade de exportar e nós, né, uma planta que é nativa do Brasil, né, Colômbia e Nova Zelândia não são centro de origem da goiaba serrana. Eles pegaram materiais do Uruguai, do Brasil, levaram para lá, fizeram melhoramento há muito tempo atrás, lá por 1910, se não me engano, os primeiros registros, tá? E hoje eles têm cultivares deles lá, tá? Mas como é que eles conseguem exportar e nós não? Protegem essa queda? Uma das técnicas que eles usavam lá, e a gente começou a fazer essas pesquisas na Epagre, hoje a gente pode dizer assim que é uma tecnologia Epagre, é o quê? A rede de colheita. O que é a rede de colheita? Né? A gente coloca palanques embaixo das plantas e estende uma tela antigranizo, tipo, como se fosse uma lona. Então, o fruto, ao invés de cair no chão, ele cai em cima da rede. Tá? Evita impacto. Evita impacto. E essa é uma estratégia que a gente vem usando e deu muito certo, tá? Por exemplo, é que nem eu falei, hoje o maior produtor de goiaba do Brasil, eu vou falar de novo cenoura aqui, o Adriano, da Goiabas Adrina, ele fala para mim, Léo, isso aqui nos ajuda bastante. Por que nos ajuda bastante? Além de evitar esse impacto. O que é melhor? Você se acocar na saia da planta e ficar colhendo no chão ou colher direto na tela? O que é pior para a coluna, será? Sim, e evita que talvez alguns predadores também... Sim, né? Catem esse fruto ali. Esse fruto no chão e tal, né? Então, hoje, por exemplo, a gente já vê que tem produtores que estão adotando essa tecnologia nossa, né? Outra questão que a gente tem que trabalhar também, você falou, arrancar. Por exemplo, na Nova Zelândia, o pessoal vai lá, o fruto está assim no chão. Às vezes ele nem colhem na rede de colheita. Ele vai lá, ele dá uma leve giradinha. Se o fruto ficar na mão dele, já está pronto, tá? Isso talvez é uma estratégia que daí a gente teria que treinar mais, né? Os produtores de goiaba, né? Eles se capacitarem para ver, né, se esse fruto está realmente maduro, desse ponto de colheita, e eles, achando esse ponto, eles teriam que treinar os colhedores dele, porque senão o cara vai lá, vai colher goiaba verde, daqui a pouco o consumidor vai pegar goiaba verde, vai experimentar, não vai gostar, não vai consumir mais, né? Então, e tem uma outra linha ainda, né, que é aquela que eu te falei do melhoramento, que a gente teria que trabalhar, talvez buscar materiais com menos oxidação, né? Enfim,
Isso tudo que a gente falou é para questão de frutos in natura, né? Hoje, se você for nos mercados aqui, do mercado público aqui de Lages, você vai achar goiaba, porque a gente está na época da colheita. Se for nesses mercados maiores, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, você também vai achar a goiaba serrana. Mas a janela de goiaba, da goiaba serrana é de quando a quando? Março a maio, mais ou menos? Isso. Não sei se chega até maio. E depois de maio, a gente vai poder consumir goiaba? Aí, Dependendo do que você fizer de subprodutos, exato, digamos daí assim. Isso que eu ia entrar. Boa, Alex. Aí hoje que se tem trabalhado bastante a questão dos subprodutos, né? Por exemplo, o pessoal vai lá, retira a casca e pega aquele mesocarpo e congela, depois consegue fazer suco, geleia, tem os temperos. Hoje tem cerveja, tem hidratante, tem sabonete, tem picolé, tem sorvete, né? Tem um projeto que a gente aprovou agora também, no FINEP, que a gente vai comprar um liofilizador e a gente quer fazer um protocolo para liofilizar a goiaba, né? Porque, por exemplo, tem uma iniciativa, acho que é do Sebrae. Por exemplo, em Chapecó você já acha, às vezes, goiaba liofilizada. O que é liofilização? É retirar toda a água, né? Desidratar? Desidratar, goiaba desidratada, né? E esse processo de liofilização, ele é muito rápido. E eu tenho um colega de Chapecó, que é pesquisador também lá, e ele é fã de goiaba serrana. Ele sempre me pede, Léo, me traz goiaba aí. E ele comprou já essa goiaba liofilizada. Ele assim, Léo, você não tem noção como que esse processo de liofilização intensifica o aroma e sabor da goiaba, né? Então, por exemplo, daqui a pouco a EPAGRE desenvolve um protocolo aí de liofilização, repassa para a cadeia alimentícia e daqui a pouco a gente tem, talvez, nas prateleiras de mercado, goiaba serrana desidratada a partir de maio, né? De maio até uma outra janela. Lojas de produtos naturais. Exato, né? Então, assim, ó, a goiaba, essa questão de frutos in natura, ela é difícil, realmente. E a gente tem goiaba de março a maio por quê? Tá? Essas cultivares de EPAGRE também, uma das questões que a gente tentou melhorar foi aumentar essa janela de colheita, tá? Então, a gente tem cultivares aqui que são mais adiantados, por exemplo, aqui a Matos e a Pierre, que já início de março a gente já tem frutos, mas também a gente tem cultivares que a gente colhe mais lá para o final, tipo Helena, né, a Nonante, tá? Então, daí sempre o pessoal me questiona também qual cultivar que eu devo plantar. Assim, planta as 5, cara, né? Planta as 5, porque daí você aumenta, né, o seu tempo de colheita e você aumenta o seu poder de comercialização depois também, né? Até porque cada cultivar tem as suas características e o melhoramento, à medida que ele mexe numa variável, né, ele deixa outra variável de fora. Então, o melhoramento não consegue trabalhar em muitas variáveis ao mesmo tempo. Então, o que tu tem de qualidade de um cultivar, às vezes tu não tem na outra. Então é muito difícil tu trabalhar no melhoramento juntando uma série de variáveis. Dizer, esse fruto é melhor porque contém tudo isso, né, Leonardo? Você tocou num ponto-chave, Alex. Muito boa sua inferência. É isso aí mesmo, cara. É difícil no melhoramento, você tem um único cultivar, todas as características desejáveis de atributos de qualidade para consumo, atributos, por exemplo, de resistência a doenças, pragas, isso é praticamente impossível, né? Talvez com transgenia, né? Mas daí tem a transgenia, daí o pessoal, mas daí eu vou consumir um alimento transgênico, né? Aí já é outra linha de pensamento. Entendeu? Aqui, daí voltando, por exemplo, aquela questão de pragas e doenças que você me falou antes, a Pierre, que foi essa última que a gente lançou, voltando aqui, a Pierre extremamente suscetível à podridão cinzenta, que é esse fungo aqui que causa podridão cinzenta. Mas, ao mesmo tempo, é a cultivar mais resistente à mosca da fruta. Então, é aquilo que a gente estava falando de variável. Então, ela é resistente a uma, mais suscetível à outra. E a cultivar também que a tiriva, que eu falei, o passarinho, é o que mais gosta e que mais ela causa estrago é nessa daqui, né? Então, não tem jeito, vai ter que plantar. E é a mais produtiva de todas. A mais produtiva? É, a mais produtiva de todas. E rendimento de polpa também é alto, porque parece que ela tem uma casca relativamente fina e... Vamos aqui, deixa eu abrir aqui o folder rapidinho para mim não mentir. A Pierre aqui, ó, é entre 23% e 35% de rendimento de polpa, né?
Ou seja, 1/3 do fruto aqui é polpa. 1/3 do fruto é polpa. Isso num cultivar melhorado. Isso. Então, se a gente pensar que aquele nativo do mato, ele tem menos rendimento, tu não vai conseguir nem 15% de rendimento. Às vezes vai ser isso aí. Isso é legal também comentar, para ver como que é bacana essa questão do melhoramento, né? Porque os frutos grandes, né? Não deixa eu mentir aqui, ó, vão de 70 a 140 gramas, tá? Dependendo do cultivar, com alto rendimento de polpa. Aí vão pegar, por exemplo, um fruto desse aqui. 20 gramas. 30 gramas. 30 gramas. E rendimento de polpa. Casca bem rugosa, né? Note que o formato do fruto já é lanceolado aqui, né? Isso aqui deve ter, sei lá, 10, 15% de rendimento de polpa. Então, como é a importância do melhoramento? Para melhorar um fruto para a gente poder consumir depois, né? É extremamente importante que aqueles que queiram produzir, né, fiquem atentos, então, a esses cultivares, às suas características, porque elas vão ser determinantes naquilo que tu pretende produzir. Ou o fruto in natura, ou algum processado desse fruto, né? Então, o rendimento aí é uma variável bastante importante, né, Leonardo? Sim. Leonardo, chegando aqui para um bloco final já desse nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse aqui uma mensagem para aqueles produtores que estão ouvindo esse nosso bate-papo, que de repente se interessaram em cultivar a goiaba serrana, né, desde que a sua propriedade tenha características de solo, clima, adaptabilidade a essa espécie. Eu gostaria que tu deixasse aqui, então, uma mensagem para aqueles que se interessaram pelo plantio da goiaba serrana. Certo. Então, Alex, a gente, assim, ó, como hoje a gente trabalha no melhoramento da goiaba, o que a gente quer? A gente quer que a cultura deslanche. A gente tem 5 tecnologias aqui, vamos dizer que de ponta, né? Então, o que a gente mais deseja, né, é que a gente tenha cada vez, né, vou citar de novo o Goiabas Adrina, né, projetos, né, de sucesso, como a gente tem né, esse do Goiabas Adrina. Mais produtores, né, adquirindo essa tecnologia, que a gente falou ali, começou em 85, foi lançado em 2008, 25 anos para lançar cultivares, né? Então, é ruim, é triste para a gente quando a gente vê, pô, elas estão prontas, mas o pessoal não está aderindo. Então, quem queira diversificar culturas, né? Trabalhar com talvez produtos orgânicos, né? Agroflorestais, procure a goiaba, né? A goiaba é uma planta nativa. Se a gente for pegar lá, alguém já ouviu falar, goiaba, planta. Por que goiaba é considerada plantas para o futuro, né? Porque ela tem várias características, alta vitamina C, D, né? Alta quantidade de compostos antioxidantes, né? Características que previnem doenças, tratam doenças, né? O projeto Plantas para o Futuro é um projeto do meio ambiente que visa o quê? Procurar frutas nativas que tenham altas características, né, medicinais e que possam ser absorvidas e estimuladas pela população, tá? E a goiaba se encaixa muito bem nisso aqui, né? O pessoal busca goiaba hoje. Além do sabor que, né, que a gente estava falando antes, um fruto doce, ácido, super aromático. Eu abri os saquinhos hoje com os cultivares aqui, já incendiou o estúdio com cheiro gostoso, né? É muito bom o cheiro, o gosto, o sabor é sensacional. Exato, e o que a gente quer é o seguinte, que o pessoal procure, né? Procure Epagre para procurar ver como é que adquire as mudas. Se o viverista agora não tiver, entra numa fila ali e a partir do momento que tenha, você procure e plante, né? Nós temos um livro hoje né, e um outro boletim técnico que você tem tudo aqui, né? Desde como você prepara o solo, propaga as mudas, colhe, pós-colheita, né? Enfim, o que a gente quer é que utilize as tecnologias da Epagre, porque, afinal, quem é que paga, quem é que financia a Epagre? É o povo. É o povo, né? A gente está trabalhando para atender a população. Então, a gente não quer desenvolver, ter as tecnologias e elas não serem usadas. Então, o que a gente pede é que o pessoal né, realmente use essa tecnologia, né, e consuma goiaba, né? E consuma goiaba. Quanto mais consumimos goiaba, mais demanda a gente vai ter, mais pessoas vão ser estimuladas a plantar pomares, né, e investir nessa cultura, né? Experimente o sabor da goiaba. Tenho certeza que tu não vai se arrepender. Sim.
E se tu quiser deixar algum contato ali da Epagre de São Joaquim também, Leonardo, fica à vontade. Sim, vocês podem ligar lá no 3233-8448. Lá você vai falar com a Tatiane, tá? Aí ela vai encaminhar para mim ou vai caminhar para o Humberto Nunes. Não falei o nome do Humberto Nunes aqui, gente. E seria até uma gafe, um erro muito grande eu não falar o nome dele. Gente, o Humberto Nunes é um técnico agrícola da Epagre, ele vai se aposentar esse ano. Eu digo assim, ele não tem doutorado de forma oficial, mas eu diria que ele é o doutor de goiaba serrana hoje dentro da Epagre, tá? Porque ele trabalhou com todos os pesquisadores que trabalham com goiaba serrana na Epagre, ele trabalhou, desde o Jean-Pierre do Croquet, Nodário, Guerra, a Karine, a Marlise, hoje trabalha comigo, né? Então ele sabe tudo, todas as nuances da goiaba ele sabe. A gente trabalha na pesquisa, a gente acaba se envolvendo com muitos projetos, muitas culturas, e às vezes a gente sabe um pouquinho de tudo, mas não afunila tanto, né? Então sempre que eu tenho alguma dúvida, Humberto, vem cá, você é o meu universitário, me ajuda a solucionar aqui, né? Então, né, liga lá na Epagre, vai falar comigo, vai falar com o Humberto, né? Ou pode mandar e-mail aqui no leonardoaraújo@epagre.sc.gov.br, que também eu vou estar respondendo vocês, tá? Muito bem, eu acho que é extremamente importante que o produtor entre em contato com a Epagre, com os pesquisadores, com esses materiais que a Epagre disponibiliza, porque, como tu falou, aqui tem tudo que o produtor precisa para desenvolver essa cultura, para iniciar o plantio, a melhor forma, tem as informações dos cultivares. Eu acredito que informação, nesse caso, é essencial. Tu pensou em desenvolver alguma coisa na tua propriedade, tu precisa, né, desse arcabouço, desse banco de dados de informações, e a Epagre, nada melhor do que a Epagre para fornecer essas informações para a gente. E como tu falou, né, é dinheiro nosso que está aí e é uma forma de a gente ter isso de volta. Então, por conta dessas informações que tu trouxe aqui, dessas informações que a Epagre tem disponibilizado, né, da oportunidade que a Epagre nos dá de trazer essas informações para o podcast, eu te agradeço, Leonardo, mais uma vez pela tua presença aqui, pelas informações, pelo conhecimento, por disponibilizar para a gente também os frutos para que a gente pudesse mostrar para aqueles que nos acompanham a diferença entre esses frutos nativos e os melhorados. Então, por conta de todas essas informações e conhecimento, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, né, Alex? É muito importante a gente ter esse espaço, né, para poder falar de uma cultura tão importante, né, que o pessoal, o povo serrano, tanto gosta de consumir, tanto gosta de ouvir, né? Obrigado. E até uma próxima. E o potencial que essa fruta tem é sensacional, né, Leonardo? Obrigado mais uma vez. Também. Para você que esteve aqui com a gente, eu peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, nos acompanhe também através das nossas redes sociais e procure os materiais da Epagre, procure saber sobre goiaba serrana. Você que deseja implantar essa cultura na sua propriedade, é um excelente potencial de comercialização, potencial econômico e de agregação de valor. Mais uma vez, foi uma grande satisfação, um enorme prazer poder trazer um assunto aqui de extrema relevância para aqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. Um abraço e até o nosso próximo episódio.